Fala pessoal, você está no canal Lotecnologia. Vamos falar hoje sobre o concurso 1065, rodada do final de semana. E logo no primeiro jogo, um grande clássico aí, o vice-líder contra o líder Botafogo, Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras, ele tem 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota até agora. São 22 gols marcados e toma poucos gols também, 8 gols apenas. Essa aqui, como é uma primeira análise, vamos confirmar se tem jogos durante a semana, porque pode ser que tenha jogadores poupados devido aos jogos da próxima semana. Mas eu acredito que não, porque como é um clássico, o Botafogo tem 8 vitórias, não empatou nenhuma vez e perdeu apenas 2. Também é um time que marca muitos gols e também toma poucos gols. Essa partida aqui é aquela partida que, se você tem um dinheirinho guardado aí, pode ir no triplo fácil, porque o Palmeiras tem a vantagem de ter um gramado sintético perante as outras equipes. Mas o Botafogo também tem gramado sintético, então tá super acostumado a jogar nesse tipo de gramado. Então vai ser um jogo bem complicado. O confronto direto entre eles tem 5 vitórias do Palmeiras, 5 vitórias do Palmeiras, 2 empates e uma vitória do Botafogo. A classificação, Botafogo, né, é o primeiro colocado, Palmeiras o segundo. É o grande jogo da rodada esse daí. E nesse jogo eu iria de Palmeiras ou empate. O Palmeiras não perdeu nenhuma vez ainda e não acredito que seja agora. E geralmente o Palmeiras joga muito bem em jogos grandes e esse por enquanto é o melhor jogo do campeonato, né? Líder contra vice-líder. Vamos agora para o jogo 2, Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense ganhou 5, empatou 1 e perdeu apenas 4. Marcou 14 gols e tomou 13. Já o Corinthians ganhou 2, empatou 3 e perdeu 5. O Corinthians está dependendo muito do Roger Guedes para fazer gols. E agora que tá sem o Renato Augusto, vai ser meio complicado esse jogo para o Corinthians, viu? O Corinthians tomou 15 gols e não vem numa boa fase. O Corinthians precisa reverter, né, essa situação, porque está beirando as 4 últimas posições ali dos times rebaixados. Então o Corinthians precisa ter uma reação agora. O problema é que vai jogar contra o Atlético Paranaense, que assim como o Palmeiras, né, tem aquele gramado sintético, onde a maioria dos jogadores, quando perdem, falam que o problema do gramado sintético é difícil se adaptar. O Corinthians também tem um gramado meio sintético, né? Mas é um pouco diferente do Atlético Paranaense. E ganhar do Atlético Paranaense dentro da arena ali é complicado, viu? Mas vamos fazer uma análise mais profunda no próximo vídeo. No confronto direto, o Atlético Paranaense tem 1 vitória, 4 empates, 5 vitórias. Como nós vimos ali em cima, né, na classificação geral, o Atlético Paranaense é o 7º, o Corinthians é o 16º. A gente olhando para o confronto direto, a impressão que dá é que tá fácil para o Corinthians ganhar, mas são números que enganam, né? O Corinthians não tá bem, torcida pressionando, time desfalcado sem o Renato Augusto, e o Atlético Paranaense é um time mais certo, né? Mais arrumado. E ganhar dentro da arena do Atlético Paranaense não é fácil. Nessa partida, eu iria de Atlético Paranaense seco ou 1-1. Vamos falar do jogo 3, Chapecoense e Criciúma. Chapecoense jogando em casa, né? Não tá vindo com um retrospecto muito bom. No geral, ganhou 2 partidas, empatou 4, perdeu 6, tomou 14 gols, marcou 14 gols e levou 16. Já o Criciúma ganhou 7, empatou 2, perdeu 3. Gols marcados é o mesmo do Criciúma, 14 gols. E tomou apenas 7. É um time que toma poucos gols, o Criciúma. No confronto entre eles, 8 vitórias para o Chapecoense, 8 vitórias para a Chapecoense, 3 empates e 2 vitórias para o Criciúma. Na classificação geral, né, como vimos lá em cima, Criciúma é o 5º colocado e a Chape é a 17ª colocada. Sobre o confronto direto aqui, 8 vitórias para a Chapecoense
Também é um número que engana. A Chape ela joga muito bem em casa, mas não vem passando uma boa fase. E o Criciúma tá bem melhor. Eu não digo que o jogo do Criciúma, se apostar no Criciúma é zebra, porque o Criciúma tá bem melhor. Nesse caso aqui, o que dá pra fazer é uma vitória do Criciúma ou empate nesse jogo. Vamos falar agora sobre o jogo 4, Fluminense e Bahia. O Fluminense ganhou 5 partidas, empatou 2, perdeu 3. Tem 16 gols marcados. O Cano parou um pouco de marcar gols, mas temos que lembrar que não é só ele no time, né? Mas ele é o grande artilheiro do time, faz gol de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Então eu acho que é uma fase, né? Se o Cano voltar a fazer gols, eu acho que o Fluminense tem toda a capacidade para melhorar na classificação. Apesar do jeito do dinizismo, né, de jogar com a bola perto da área, tocando com o goleiro, é um time que, por incrível que pareça, toma poucos gols se comparado com outros times, né? 11 gols concedidos. Vamos no próximo vídeo verificar se o Marcelo tem condições de jogo, né? Se pelo menos tem a condição de ficar no banco, para dar uma análise melhor. Já o Bahia, ele é o 15º colocado, ganhou apenas 2, empatou 3 e perdeu 5. Marcou 11 gols e tomou 16. No confronto, os últimos confrontos entre eles, são 4 vitórias para o Fluminense, 1 empate e 3 vitórias para o Bahia. Na classificação geral, né? O Fluminense está em quinto, o Bahia está em 15º. Nesse jogo, eu apostaria no Fluminense seco. Acredito que o Fluminense precisa de uma retomada no campeonato e vai vir para cima, né, do Bahia. Vamos falar sobre o jogo 5, Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza ganhou 3, empatou 5 e perdeu apenas 2. Fez 12 gols e tomou 8. Já o Atlético Mineiro ganhou 5, empatou 3, perdeu 2 e tem 14 gols marcados e levou apenas 8 gols. No confronto direto, são 2 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e uma vantagem até considerável nos últimos jogos, né? 5 para o Atlético Mineiro. Na classificação, como nós já vimos, o Atlético Mineiro é o 4º colocado, o Fortaleza é o 11º. Olhando para os números, o Fortaleza leva uma leve desvantagem. Mas o Fortaleza ele é um time muito copeiro jogando em casa, né? Com a ajuda da sua torcida, eles sempre enchem o estádio. Eles aparentemente jogam com uma garra a mais. E mesmo o Atlético Mineiro estando numa boa posição, eu acredito nesse jogo aqui que o Fortaleza ganha ou empate. Jogo 6, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro vai jogar em casa, ganhou 4 partidas até agora, 2 empates e perdeu 4. Cruzeiro também está tentando uma retomada, né? Tomou 14 gols e concedeu 10 gols aí, né? Ele tomou 10 gols. O São Paulo ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3. Mas o São Paulo é um time que também está marcando muitos gols, 15 gols marcados. O problema é que também toma muitos gols, né? 11 gols marcados. O confronto direto entre eles, uma vitória para o Cruzeiro, um empate e 2 vitórias para o São Paulo. Na classificação, o São Paulo está em 8º e o Cruzeiro em 9º. Nesse jogo, também eu não acho que é uma zebra. O São Paulo eu acredito que vai surpreender o Cruzeiro em casa. Eu apostaria coluna 2, vitória do São Paulo. O pessoal da Loteca complicou nesses jogos, né? Porque tem muitos jogos aqui que é para triplo, mas vamos fazer uma análise mais profunda para cercar essas zebras aí. Se você estiver gostando das análises, se inscreva no canal, compartilhe, comente aí, deixe o seu palpite, deixe sua opinião nos comentários, que aqui a gente adora uma resenha. Vamos para o jogo 7, Sampaio Corrêa e Ceará. O Sampaio Corrêa ganhou 4 partidas, empatou 3 e perdeu 5. Marca poucos gols se comparado ao Ceará, né? 10 gols marcados, em compensação toma muitos gols. Já o Ceará ganhou 6, empatou apenas uma e perdeu 5. Gols marcados tem 15 e também toma muitos gols, 16. No confronto direto entre eles, tem uma vantagem para o Ceará. O Sampaio Corrêa tem uma vitória, tem um empate entre eles e 4 vitórias para o Ceará nos últimos confrontos.
Na classificação geral, o Ceará está em sétimo e o Sampaio Corrêa em 12º. Esse jogo aqui, mesmo o Sampaio Corrêa jogando em casa, eu acredito que o Ceará leva essa partida. Vamos para o jogo 8, Grêmio e Curitiba. Grêmio jogando em casa com a ajuda da sua torcida e com ascendência aí no campeonato, né? Brigando por vaga na Libertadores. Ganhou 5, empatou 2 e perdeu apenas 3. Marcou 14 gols e tomou 15 gols. O Curitiba não tem uma vitória ainda no campeonato, empatou 4 e perdeu 6. Gols marcados 8 apenas e gols sofridos 20. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Grêmio, um empate e nenhuma vitória. O Curitiba nas últimas partidas entre eles. Na classificação geral, como visto lá em cima, né? 6 vitórias na classificação geral. O Grêmio está em sexto colocado e o Curitiba na zona de rebaixamento, é o 20º. Esse jogo não tem nem muito o que dizer, né? Vamos de Grêmio. Se der empate ou Curitiba nessa partida, eu já vou considerar uma zebra. Vamos para o jogo 9, Volta Redonda e Ipiranga. O Volta Redonda ganhou 4, empatou 0 e perdeu 5. Tem 13 gols marcados e tomou 19 gols. O Ipiranga ganhou 4, empatou 1 e perdeu 4. Tem 13 gols marcados e tomou 6. O Ipiranga ele é o queridinho aí do Rio Grande do Sul, né? Fez um excelente campeonato. Vamos ver o confronto direto entre eles. O confronto direto entre eles é parecidos, né? Não dá para tomar uma decisão só por isso. 3 vitórias para o Volta Redonda, 1 empate e 3 vitórias para o Ipiranga. Realmente não tem como tomar uma decisão só com esses confrontos diretos. Na classificação geral, o Ipiranga está em 8º e o Volta Redonda em 10º. Uma diferença muito pequena entre eles, mas nesse caso aqui eu iria de Ipiranga, jogo 2. Vamos para o jogo 10, Guarani e Vitória. O Guarani ganhou 4 partidas, empatou 4 e perdeu 4. Fez 15 gols e tomou 11. Já o Vitória, ele ganhou 8 partidas, empatou apenas 1 e perdeu 3. Marcou 22 gols, é um dos melhores ataques do campeonato, da Série B, e tomou apenas 8 gols. Eu lembro que o Vitória nas primeiras partidas, se eu não me engano, nas primeiras 4 partidas não tinha tomado nenhum gol. Então é uma defesa muito sólida. Confronto direto entre eles, bem empatado. 2 vitórias para o Guarani, 2 empates e 2 vitórias. Na classificação geral, como nós vimos lá em cima, o Vitória é o segundo colocado, o Guarani é o 11º. Nessa partida aqui, eu apostaria mais uma vitória no time visitante, Vitória. Vitória está muito bem no campeonato, o Guarani é um time que não toma muitos gols, mas o ataque do Vitória é fortíssimo. Eu acredito na vitória do Vitória. Vamos para o jogo 11, América Mineiro e Internacional. O América Mineiro ganhou 2 partidas, empatou 2 e perdeu 6. Até o momento não é um retrospecto muito bom, mas dentro de casa ele geralmente joga bem. Somente em campeonatos internacionais, está jogando agora, mas mesmo no Campeonato Brasileiro, o América sempre surpreende os seus visitantes. Marcou 11 gols e tomou 22. É um time que toma muito gol. Já o Internacional ganhou 4, empatou 2 e perdeu 4. Tem 10 gols marcados. É um time que faz poucos gols e tomou 13. Não são muitos gols tomados, mas nunca é bom você tomar mais gol do que fazer, né? O confronto direto entre eles são 4 vitórias para o América, 1 empate e 5 vitórias para o Internacional. Esse aqui também é um daqueles jogos que, se você tem dinheiro na mão, é um triplo fácil aqui. Na classificação geral, o Internacional é o 10º colocado e o América está rondando ali a zona de rebaixamento em 18º. Um jogo complicado para o América, provavelmente eles vão vir com tudo para cima do Internacional para sair dessa situação. Nesse jogo, eu apostaria numa vitória do América ou vitória do Internacional. Porque empata pouco entre eles, ou o América ganha ou o Internacional ganha. Vamos para o jogo 12,
Bragantino e Goiás. Bragantino jogando em casa. Geralmente dá muito trabalho para os seus visitantes. O Bragantino ganhou 3, empatou 5, perdeu 2. É um time que marca muitos gols, 15 gols marcados, mas também leva muitos gols, 14. Já o Goiás, ele tem 2 vitórias, empatou 2 e perdeu 6. Gols marcados, 9 e toma muitos gols, 18 gols sofridos. Confronto entre eles são 2 vitórias para o Bragantino, 3 empates e 1 vitória. O Bragantino, ele é um time que empata bastante também, viu? Em casa ele ou empata ou ele vence. Na classificação geral, o Bragantino ele é o 12º e o Goiás também está ali perto da zona de rebaixamento. Precisa mudar essa situação. O problema é que o Red Bull, o Bragantino é um time que cascudo dentro de casa. Nesse jogo eu iria no Bragantino seco, no 1-1. Vamos para o jogo 13, Santos e Flamengo. Esse também é um jogo bem esperado para domingo, né? Além do Palmeiras e Botafogo. O Santos é um time que joga muito bem em casa, independente da situação. Quando perde, perde apenas por um gol de diferença. O Santos dentro de casa é um time muito difícil de ganhar. O problema é que vai jogar contra o Flamengo, né? Um dos melhores ataques do campeonato. O Santos, ele ganhou 3, empatou 4 e perdeu 3. Tem 9 gols marcados. Apesar de ter, né, a joia lá, o Marcos Leonardo, não dá para entender o porquê que o Santos não faz muitos gols. Lucas Lima, boa parte da torcida contestou, mas ele tá dando resultado ali no meio de campo. O Soteldo tá servindo na seleção, mas é bem capaz que ele joga essa partida, né, se não voltar machucado. Mas o Santos era para ser um time para fazer mais gols, né? Porque o Marcos Leonardo é um bom atacante, não é um atacante ruim. E o Lucas Lima e o Soteldo ali poderia ajudar, né, a fazer mais gols. O Flamengo ganhou 6 partidas, empatou apenas uma e perdeu 3. É considerado um dos melhores ataques do campeonato, né? 21 gols marcados, em comparação com os gols marcados, até que toma poucos gols, né? 11 gols tomados. Confronto direto entre eles, uma grande vantagem para o Flamengo. São 2 vitórias do Santos, um empate e 7 vitórias do Flamengo nos últimos confrontos. Na classificação geral, né, o Flamengo é o terceiro colocado, brigando por Libertadores e pelo campeonato, é claro. E o Santos está praticamente no meio da tabela ali, em 13º. Olhando esses números, eu iria de Flamengo, acreditando numa... Não é que é uma zebra, é que o Santos é difícil de bater dentro de casa. Mas mesmo assim eu apostaria no Flamengo, seco. Vamos para o jogo 14. São José do Rio Grande do Sul contra São Bernardo de São Paulo. O São José ganhou 4 partidas, empatou 3 e perdeu 2. Foram 14 gols marcados, é um time que marca muito bem, um time que marca muitos gols e também toma poucos gols, 8 gols tomados. Já o São Bernardo ganhou 5, empatou 1 e perdeu 3. Também marca bem, 12 gols, não está tão longe assim do São José e tomou 10 gols. Confronto entre eles, aí tem um problema, não tem históricos recentes sobre eles. Na classificação geral, o São Bernardo é o segundo, o São José é o terceiro. Esse jogo é considerado também um dos mais difíceis, viu? Porque um é o segundo colocado, o outro é o terceiro. E olhando os números assim a seco, tá bem parelho, né? Tá complicado de ter uma análise agora, né? É aquela coisa que eu falei, se você tem um dinheirinho guardado, triplo nesse jogo aí. Mas no meu caso, eu jogaria no São José, coluna 1. Pode ser que a torcida faça a diferença nessa partida. E é isso aí, pessoal. Se você gostou da nossa análise, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Fale aí o que você acha, palpite. Vai ser muito legal responder os comentários de vocês. Espero que tenham ajudado em alguma coisa e logo logo vamos lançar o próximo vídeo com a análise completa, já com os palpites. Até o próximo vídeo.